Então, vamos fazer uma reflexão a respeito da pedagogia do Cristo nas horas de crises. Nós vamos recorrer à questão de número 76 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos nós que pode se dar de espírito. Eles respondem a Kardec: o espírito é o ser inteligente da criação que povoa o universo fora do mundo corpóreo. E na questão de número 115 da obra citada, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos nobres espíritos: dentre os espíritos, alguns a missão para o conhecimento da verdade e aproximar-se de si. Alguns espíritos seguiram a senda do bem desde o início e outros desviaram da sua rota, desobedecendo às leis de Deus. E nessa desobediência das leis de Deus é que nós vamos gerando os karmas na concepção budista, ou a lei de ação e reação. Porque esta lei está inscrita na nossa consciência, conforme Allan Kardec questiona ao nobre espírito na questão de número 621. Onde está inscrito a lei de Deus? Na consciência. A consciência é o ser espiritual, não no cérebro, que morre quando há uma desencarnação do espírito. Então nós vamos observando que nós vamos assumindo o nosso papel, o papel que nos cabe na ordem da criação a serviço de Deus. Porque Deus ajuda o homem através do homem. Então, dentro disso, para nos conduzir a um caminho de amor e paz, na questão de número 625, Kardec pergunta ao nobre espírito: qual o ser mais perfeito que Deus ofertou à terra para servir de guia e modelo? E o nobre espírito responde: Jesus. É o ser mais perfeito entre os espíritos que pisaram aqui na terra. Ele veio trazer a expressão maior da lei do amor e da lei de Deus. Então, na questão também do número 167, nós vamos buscar uma pergunta que Kardec fizera aos nobres espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Progresso paulatino ou constante da humanidade. Sem isso não há lei. Se na questão de número 115 fomos criados simples e ignorantes, isto é, não tínhamos a noção do bem nem do mal, mas trazemos inscrito na nossa consciência essa lei que nos conduz, essas leis que nos dirigem. Então, quando nós vamos observando que nós somos a semelhança e a imagem de Deus, como está na Bíblia, isso significa que nós temos o DNA divino. Nós trazemos todas as potencialidades divinas na alma, mas à medida em que nós saímos do instinto e fomos para a razão, nós comprometemos muitas vezes, nós desviamos da lei de Deus e começamos a gerar compromissos graves que mais tarde, como hoje, na atualidade, a nossa humanidade está experienciando na expiação. Isso é, a expiação é passar por todas as vicissitudes que exige o corpo aqui na Terra. E as provas são as oportunidades de redenção
isto é, da reparação dos erros que nós cometemos perante a lei de Deus. Então, nós vamos observar qual a pedagogia de Jesus, a pedagogia do amor. Quando a Unesco solicitou a Jacques Delors, ele foi convidado pela Unesco para montar um plano de ação educacional para aquela organização. E ele mais tarde recorreu ao nobre e eminente pedagogo francês André Morin. E André Morin traz uma temática sobre os pilares. Ele trouxe 4 pilares. Isso é, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E essa descoberta, eles notaram que justamente a pedagogia de Jesus, aprender a conhecer. Quando Jesus nos disse, vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Ele nos chama para uma análise do autoconhecimento, para me conhecer como filho de Deus, herdeiro do universo. E então, à medida que eu vou aprendendo a conhecer a minha capacidade, as minhas faculdades superiores, eu vou desenvolvendo o meu progresso dentro da lei de Deus. Quando eu desvio do autoconhecimento, quando eu deixo de aprender a conhecer-me para conhecer o meu próximo, eu vou gerando reencarnações dolorosas, isso é, eu vou ferindo a lei, porque disse Jesus para nós, cada um receberá conforme a sua obra. Nós estamos recebendo aquilo que semeamos. Por isso que temos que tomar muito cuidado com a rebeldia, achar que Deus é culpado, com a revolta, com o medo, e às vezes nós nos perdemos perante esses momentos, como no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar sobre os flagelos, ele coloca que um dos flagelos que atinge a humanidade é a fome. E é um flagelo natural. As pestes, os fenômenos sísmicos, todos eles são flagelos naturais que independem do homem. Mas qual o objetivo desse flagelo natural, pergunta Allan Kardec? Para desenvolver o progresso moral e intelectual da criatura humana. À medida que surgem esses flagelos, essas calamidades, entre aspas, esses acontecimentos, o homem vai desenvolvendo a sua capacidade intelectiva, o homem vai desenvolvendo a sua moral, como nos dias atuais. Nessas horas em que estamos vivendo essa pandemia, nós não cansaremos de falar dela, porque ela tem trazido para muitos uma perturbação, um medo, porque nós temos o medo da morte. É um instinto de sobrevivência que Kardec fala, que os espíritos narraram para ele. É a forma de valorizar a vida, que muitas vezes nós não valorizamos. Mas Joana de Ângeles, no seu livro Diretrizes para o Êxito, ela fala do suicídio moral. É quando nós começamos a não cuidar do nosso corpo. É quando nós começamos a não cuidar de nossa saúde, pelos usos ou desusos desse corpo, dessa morada do espírito imortal, com todos os excessos, ao ingerir o álcool, o tabaco, as drogas, o excesso alimentar. E ela fala também de um outro problema sério, o suicídio moral, que é os nossos pensamentos de revolta contra a lei de Deus, os nossos pensamentos de ódio, o nosso pensamento de medo, de raiva, todos esses pensamentos contrários à lei de Deus vão gerando em nós problemas fisiológicos que vai nos levar à desencarnação. E nós vamos chegar ao mundo espiritual como suicidas inconscientes. Isso é, aquele suicida que não buscou
a morte fisiológica pelas próprias mãos diretamente. Então, o aprender a conhecer é não ter medo de ver a sombra que existe em nós, mas não esquecer de valorizar o nosso lado luz, o nosso lado divino, saber que nós estamos aqui na Terra para cumprir uma missão, que a expiação também é uma missão, a prova é uma missão, são pequenas missões, como falam os Espíritos para Allan Kardec, e aos grandes missionários, como Eurípides Barçanufo, que desencarnou com a gripe espanhola, era um missionário, mas estava ali na sua programação espiritual experimentar aquela desencarnação. Não desencarna simplesmente espíritos atrasados, como Kardec pergunta ao espírito, mas nesses flagelos, nesses acontecimentos, desencarnam espíritos bons, Kardec fala. Os espíritos falam para Kardec, sim, mas a vida aqui na Terra, um século aqui na Terra, não passa de alguns relâmpagos na eternidade. E o Espírito fala para Kardec que nós visamos muito o corpo e esquecemos da alma. Esquecemos, quando chegar no mundo espiritual, essa prova que nós cumprimos com galardia, com fidelidade aos princípios abraçados da lei do amor, vai nos trazer a felicidade, vai nos trazer a alegria, como as mortes prematuras. Às vezes a morte de um recém-nascido, de um jovem, choca profundamente a sociedade, mas diz os Espíritos que nesse processo ele libertou da prisão do corpo. O corpo é uma prisão para a alma, mas uma prisão necessária, que podemos dizer que nós hoje estamos em prisão domiciliar no corpo e aqui na Terra, para que um dia sejamos libertos da consciência de culpa, da consciência de medo e da revolta. Aprender a conhecer é o que está na questão de número 919, quando Kardec pergunta ao nobre Espírito Santo Agostinho: qual o meio mais prático, mais seguro que o homem tem nesta vida de vencer o assédio do mal, de evitar o mal e de evoluir mais rapidamente? Um sábio da antiguidade já nos disse: conheça a ti mesmo, que é o conhecimento. E nós ainda não aprendemos a nos conhecer, porque ou nós vamos para a vaidade, nós vamos criando persona que ainda não somos, pela uma vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, ou nós vamos desmerecer a potencialidade divina que existe em nós. Nós começamos a achar que nós somos muito infelizes, que nós somos um coitado, que nós viemos aqui na Terra para sofrer. Não, o sofrimento é uma lei natural que nos impulsiona ao progresso intelecto-moral. Ele faz parte da lei da destruição, que é uma lei natural que está inserida no Código Divino. Então, aprender a conhecer é o primeiro passo da pedagogia de Jesus Cristo, quando ele disse para nós: brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra. Olha que coisa mais interessante, vós sois o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, vós sois de baixo, eu sou de cima, eu sou o mestre, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa era a proposta da pedagogia de Jesus, como ele se conhecia, como ele se conhece. Ele nos chama para uma grande verdade, conhecer o terreno mais belo que existe dentro de nós, o reino dos céus que está dentro de nós. Quando nós adentramos para a nossa intimidade, nós vamos ser felizes. Nós vamos valorizar a vida e não vamos desvalorizar as provas difíceis que nos visitam. Porque essas provas
vão trabalhando a nossa coragem, o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa paz, porque nós vamos entrar no reino dos céus, que não tem a forma exterior. E depois Jesus fala, dentro do processo que André Morin coloca, aprender a fazer. Como que nós vamos fazer esse autoconhecimento? E Santo Agostinho nos ensinou na questão de 919. Todas as noites, quando eu deitava, eu fazia um balancete de minha vida, como o comerciante faz no final do mês ou no final do ano. Eu observava o que eu não tinha feito, o que eu não fizera naquele dia, eu ia fazer no outro dia. Aquilo que eu deixei de fazer. Se eu magoei alguém, disse no Santo Agostinho, eu ia no outro dia pedir perdão. Se eu deixei de fazer caridade, eu ia fazer a caridade. Se eu deixei de aprender, no outro dia eu ia buscar o aprendizado. São inúmeras colocações que esse nobre espírito nos trouxe para a pedagogia do aprender a fazer. E Jesus disse na pedagogia do aprender a fazer, quando ele diz, quando eu estive com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber, quando estava doente ou preso, fostes me visitar, quando eu estive com nu, me vestistes. E os discípulos perguntam, Senhor, quando é que nós fizemos isso, Senhor? Quando fizeste aos desses pequeninos, que é a lei da caridade. Como fazer para ser feliz? A prática da caridade. Kardec pergunta ao espírito nobre se o homem que entra num confinamento eterno, aquele homem que foge da sociedade, ele conseguiria evitar o erro? Ele conseguiria estar num processo evolutivo mais rápido? O Espírito responde para Kardec, não. Faça a caridade que vai evoluir muito mais rápido. Esse confinamento eterno que nós às vezes queremos fazer, fugir da natureza, fugir da sociedade, porque nós somos animais sociais. Viemos para viver na sociedade. E a sociedade tem inúmeros caracteres, inúmeras individualidades, tem espíritos em todos os processos evolutivos na escala do progresso espiritual. E nós viemos para conviver com essas almas, para que nós possamos trabalhar em nós o amor, que é a pedagogia divina, o amor que liberta, o amor que fortalece e o amor que esclarece. Aprender a fazer está na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados humildes. Primeiro nós temos que aprender a ser humilde e fazer com humildade. Nós temos que aprender a sofrer para sermos um bem-aventurado. Bem-aventurado o que sofre e que chora, que ele será consolado. Não é sofrer na reclamação, não é sofrer no leito do egoísmo, do pessimismo, da ociosidade. É estar na prova, é estar no trabalho, é estar ali na labuta, seja na família, seja na empresa, seja na sociedade, seja no meio religioso, em todas as partes. O sofrimento vai nos visitar. Mas esse sofrimento, ele só vai ter a força ou o peso que nós dermos a eles. Porque se nós entendermos que nós estamos num mundo de provas e expiações, esse sofrimento não vai passar de material didático para a nossa perfeição. Porque no início éramos simples ignorantes. E nós fomos adquirindo débitos perante a consciência cósmica. E hoje nós estamos aqui no corpo para aprender a fazer, para aprender a conhecer e para aprender a fazer. Faça ao próximo aquilo que gostaria que ele fizesse.
É Jesus nos ensinando. Vai de encontro ao Filho do Calvário. É Jesus nos ensinando. Vai levar a fraternidade. É Jesus nos ensinando a aprender a fazer. Por isso que o primeiro passo é aprender a conhecer. Porque se nós não estudarmos, nós não vamos saber como fazer. Por isso que a teoria precede a prática em tudo. Então nós vamos estudando o Evangelho para praticar o Evangelho. Não é simplesmente para ter conhecimento, mas para sermos a carta viva deste Evangelho no dizer de Dr. Bezerra de Menezes, que hoje completa o aniversário de sua desencarnação. Então, meus queridos irmãos, vamos acreditar que Jesus está no comando. Vamos acreditar que Jesus está dirigindo essa barca, porque os espíritos, há muitos tempos atrás, desde o mês de novembro, dezembro, o espírito Rony, que é um dos mentores espirituais de nosso trabalho, ele tem falado para nós que, como ocorrera na Segunda Guerra Mundial, os clarins tocaram na colônia Nosso Lar para atender aqui na Terra, desde as colônias mais evoluídas, foi chamado aquela pleide de espíritos superiores para recolher os desencarnados nesses dias dessa pandemia aqui na Terra e socorrer aqueles que estão em aflições e trazer a equipe de André Luiz, Dr. Dias da Cruz, Dr. Bezerra de Menezes, inumerados espíritos médicos estão a trabalhar com o cientista aqui na Terra para deter essa pandemia. Então não vamos entrar no pânico, vamos continuar a nossa vida dentro dos parâmetros que a ciência pede, porque esse vírus também, ele pode ser atraído pelo psiquismo, porque se ele é um vírus, ele é invisível ao olho nu, nós poderemos fraquejar o nosso sistema imunológico com o medo exacerbado, com a raiva, com a crítica, com a violência íntima, nós vamos desestruturando as nossas células e pode haver manifestação virótica e nós poderemos adoecer, até mesmo desencarnar. Então não vamos ter medo, porque esses espíritos, essas colônias, como Novo Horizonte, aqui em Minas Gerais, ela recorre aos espíritos das Minas Gerais, o Nosso Lar no Rio de Janeiro, a colônia da Redenção da Bahia, em São Paulo, em todas as partes, essas colônias estão recebendo esses espíritos que estão numa prova, que na fidelidade de assumir esse compromisso a serviço de Deus para libertar sua consciência dos crimes passados e desenvolver o progresso tecnológico, o progresso científico. Esses espíritos estão chegando no mundo espiritual, sendo recebidos com muito amor, com muito carinho, e tirando todo aquele miasma que esse vírus deixou no corpo e gerou as impressões do perispírito. Eles estão sendo recebidos dentro das suas colônias, dentro da conformidade com o seu idioma, como está no livro Carta de uma Morta, quando Maria João de Deus, mãe de Chico, narra, nesse período das guerras, como as colônias espirituais preparavam conforme a nacionalidade daqueles espíritos. E hoje está acontecendo, mas quem está no comando? Jesus Cristo. Não vamos temer, só experimentaremos nas nossas fragilidades e só pagaremos aquilo que devemos perante a consciência cósmica. Então não vamos criar esse pânico, não vamos achar que está tudo errado, está tudo certo perante a lei de Deus. E os homens, na sua capacidade ainda, com pouco progresso moral e intelectual, com as exceções cabíveis, estão fazendo o que deve ser feito. Não vamos criticar os governos, não vamos criticar os médicos, não vamos criticar as contradições de remédio A, remédio B, vamos orar, vamos pedir a Jesus
para que eles tenham uma claridade, para que eles possam descobrir essa vacina e esse medicamento, como ocorreram com as outras pestes. Então, meus queridos companheiros, aprender a fazer é orar, é conversar com Deus. Nós temos que aprender a fazer a nossa parte, ter confiança. Nós precisamos aprender a respeitar os outros. Nós precisamos aprender a ouvir a crítica, a opinião do outro. Ele tem direito de falar o que ele quer, como eu tenho direito de falar o que eu quero. Isso não quer dizer que eu estou com a verdade, porque na terra a sabedoria ainda está muito longe. A verdade aqui é relativa, porque a verdadeira verdade vem de Deus, podemos dizer assim. A verdade absoluta vem de Deus. Aprender a fazer é usando a humildade, a paciência, a tolerância. E agora, o terceiro pilar, aprender a conviver. Está sendo um desafio para todos nós. Aprender a conviver nesse momento de reclusão social, nesse momento de confinamento necessário, aprender a conviver com a família, aprender a conviver com os pessimistas, aprender a conviver com os temerários, aprender a conviver com essa gama de informações pessimistas que estamos recebendo, aprender a conviver conosco, com medo de morrer, entre aspas, que ninguém morre, com medo de contaminar o vírus. Infelizmente, muitos vão sair numa tranquilidade, sem contaminar, ou sem ser contaminado, mas muitos vão sair com pânico, desenvolvido por causa do medo exacerbado. Aprender a conviver com o simples, com o essencial, sair do luxo, dos excessos que nós vivíamos, aprender a conviver com a responsabilidade, aprender a viver com honestidade, aprender a viver com a disciplina, que vão exigir de nós todos esses recursos terapêuticos, aprender a conviver com a nossa sombra, aprender a conviver com o nosso estresse, aprender a conviver com a nossa ansiedade exacerbada, aprender a conviver com os nossos filhos, com os cônjuges, com a natureza, mas principalmente aprender a conviver conosco. Vamos fazer uma viagem interior, descobrir como somos criativos, que somos capazes de passar por qualquer crise. Vamos tirar o S da crise nesse momento e vamos colocar, crie uma personalidade superior, desenvolvendo as suas faculdades divinas. Aprender a conviver é o maior desafio. A conviver conosco, a conviver com as decepções, a conviver com uma separação, a conviver com a desencarnação de um ente querido, com uma doença, com uma perda de emprego, aprender a viver com todas as dificuldades, tirando o S da crise e colocar crie. Aprender a conviver com Deus, porque às vezes nós revoltamos. Porque quando nós recorremos novamente ao livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar no Código Penal da Vida Futura que as reencarnações são solidárias. E muitas vezes nós não vamos conseguir os nossos sonhos, porque não vai ser bom para nós. Às vezes não vamos conseguir aquilo que almejamos, ser pais, aquela profissão que gostaríamos de ter, o lugar onde gostaríamos de morar,
a viagem, ter uma vida de prazer. Às vezes não vamos ter, porque nós, ao chegarmos ao mundo espiritual, nós arrependemos dos erros que cometemos, como estava no Evangelho, o escândalo há de vir, porque o mundo é de prova e expiação, mas ai daqueles que praticam escândalo. Talvez no mundo espiritual escolhemos essas provas, e chegamos aqui, acreditamos que vamos conseguir, mas a misericórdia divina não vai nos permitir, para o nosso adiantamento moral. Não é um castigo, não é uma punição. Aprender a conviver sem revolta contra Deus. Às vezes eu já ouvi várias pessoas dizer que Deus brinca como alguém jogando xadrez, que Deus brinca conosco como se nós fôssemos uma pedra num tabuleiro de xadrez. Não, é nós que brincamos com Deus. É nós que brincamos de ser semideuses, quando nós estamos numa situação melhor, quando nós estamos no poder, na fama, ou quando a beldade, a beleza fisiológica, somos agraciados por essas reencarnações, uma família ilustre, e às vezes nós desprezamos os filhos do Calvário, nós desprezamos os simples, nós desprezamos os miseráveis, como disse Vitor Hugo. Então, aprender a conviver comigo e com meu próximo. E a última proposta de André Morin, na pedagogia que ele usou nesse pilar, aprender a ser. Aprender a ser espírito imortal. Quando nós começamos a reflexão da tarde, nós recorremos à questão de número 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar de espírito, do espírito? É o ser inteligente da criação que povoa o universo fora do mundo corpóreo. Então nós temos que aprender a ser e seres espirituais, fadados à perfeição. Kardec pergunta ao nobre espírito: o que será no espírito na sua última reencarnação? Espírito puro, bem-aventurado. Nós vamos ser anjos, porque nós trazemos em nós a angelitude. Nós vamos ser deuses minúsculos. Nós vamos ser Messias, porque um dia chegaremos a essa perfeição, mas uma perfeição relativa, porque perfeito é só Deus. Chegaremos a ser puros. Por que a palavra puro? Porque nós contaminamos o nosso ser espiritual, ou nós, com os erros, com os crimes cometidos perante a lei de Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando Judas Iscariotes acreditava que Jesus era muito simples, que Jesus era ingênuo para trabalhar com aquelas aves de rapina do farisaísmo, ele tomou a dianteira e vendeu Jesus. Não por maldade, mas por amor. Ele queria alavancar o reino dos céus que ele não conhecia. Ele achou que era um reino aqui na terra. Ele chegou a dizer a Tiago: Tiago, Jesus precisa de aceitar os homens importantes, os homens ricos, os homens de cultura para ajudar nesse reinado, mas ele chama geralmente os baldos de inteligência, os pobres, os arralé, vamos dizer assim, no dia a dia, de uma forma pejorativa perante o proletário que quase todos somos, e todos somos na questão da evolução, ainda espíritos, nessa faixa inferior. Então ele acreditou. Por que ele acreditou? Porque ele achando que ele receberia um cargo de ministro, e ele pensou consigo: se eu sou ministro, amanhã eu solto Jesus. Mas ele foi enganado pelo poder temporal. Ele foi traído
e não deu conta, preferiu o suicídio. É que muitos estão fazendo. Nas horas dessas provas difíceis, nas horas das dores maiores, das perdas socioeconômicas, na hora de uma separação, na hora de uma doença mutiladora do corpo fisiológico, ou mesmo na hora da depressão. Essa pandemia que vem ceifando inúmeras vidas, levando para as portas do suicídio. Em 2013, aproximadamente, a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma análise, e a cada 40 segundos suicidam aqui na Terra. Naquela época era 800 mil suicídios na Terra, e hoje é muito mais. A depressão naquela época atingia a cifra de 340, 380 milhões de espíritos aqui na Terra, com a depressão profunda. E nos dias atuais, infelizmente, a depressão tem aumentado. A depressão provocada pelo pânico, a síndrome de pânico tem aumentado. O medo tem aumentado esse estresse. Muitos companheiros vão até aos pronto-socorros com dores no peito, sentindo a falta de ar, a respiração falhando, vamos dizer assim. E muitos não é o contágio pelo coronavírus, não é por uma gripe, é pelo pânico. Me dê licença para me contar uma experiência. Certa feita eu estava na minha casa, deitado ao sofá, e fui acometido de uma síndrome de pânico muito profunda antes de ter a depressão. Eu comecei a sentir dor no peito, e minha filha fez massagem no coração. A minha esposa pegou o carro, me levou para o hospital, para o pronto-socorro correndo. Cheguei lá, os médicos já me levaram para uma sala. O cardiologista já fez o exame e depois ele me disse assim: meu irmão, José Francisco, se você estivesse infartando, seria mais fácil para mim. Mas o seu caso é mais grave. Eu falei: meu Deus, eu nunca ouvi falar câncer no coração. Deve ser, e perguntei ao cardiologista: é um câncer no coração? Ele sorriu e disse: não, na alma. Eu não entendia muito. Voltei para o clínico geral. Um jovem que olhou para mim e falou: Senhor, eu não sei se o senhor vai aceitar, mas o medicamento para o senhor é buscar um psicólogo ou um psiquiatra, porque o senhor está com a síndrome de pânico. Ela parece a morte aparente. Aí que eu entendi que eu estava com câncer na alma. E mais tarde, alguns meses, ele se manifestou como uma depressão profunda. É o pânico. Parece que a gente está tendo um infarto do miocárdio. Parece que está tendo um aneurisma. É um sofrimento atroz. É um desespero profundo que está visitando muitos companheiros nesses dias atuais. Aprender a ser manso, aprender a ser pacífico, aprender a ser pacificador, aprender a ser puro de coração, aprender a aceitar a lei de Deus como a lei do amor, aprender a aceitar, aprender a ser humilde, aprender a ser um homem de fé, aprender a ser caridoso, aprender a ser simples, aprender a ser benevolente, aprender a ser indulgente, aprender a perdoar, aprender a amar profundamente. E nesses momentos em que nós sentimos totalmente frágeis, incapacitados perante esse vírus,
é o momento da gente aprender como nós somos pequenos perante a Deus. Mas Deus é amor, e o amor cobre a multidão de pecados. Esse amor divino olha a nossa intenção. Então vamos buscar o que disse Jesus, quando o cego de Jericó ouviu Jesus a passar naquela cidade, saindo de Jericó para Jerusalém. Ele começou a gritar: Jesus de Nazaré, tende piedade de mim, Jesus de Nazaré. E os seguidores de Jesus pediu que ele calasse a boca, pediu que ele fizesse silêncio, que ele estava ali atrapalhando. É aquela multidão íntima dos nossos pecados, é aquela multidão íntima que o ego coloca a serviço da sua causa, para que nós não chamemos Jesus nas horas da cegueira provocada pelas crises existenciais. E ele continua a gritar: Jesus, Jesus, até que Jesus disse: traga esse homem até mim, que eu vou atendê-lo. E pediu que um discípulo fosse até o cego de Jericó e disse a ele: levanta que Jesus vai te atender. Jesus nos chama, ele não vem até nós, porque ele já verificou estar conosco. Agora ele quer que nós vamos até ele, ser cristão, aprender a ser humilde, aquela ovelha mansa. Agora é hora de ser, e não de ter. Ser espírito mortal e não ter vaidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, pobre de vaidade, de orgulho, de ambição, e humilde e rico de virtudes. E aquele homem deu um salto. Ele saiu daquele estado que ele estava na margem da estrada. Quantos estão presos na margem do medo, na margem do orgulho, na margem da vaidade, cego de ambição, cego de medo? Então aquele homem tirou aquela capa pesada, e aquela capa era como um alvará, para ele pedir esmola ali, porque trazia o brasão de Roma, ele poderia ficar ali. Ele desfez daquele peso. É que disse Hipócrates: quando alguém quer curar, vamos perguntar se ele está disposto a largar aquilo que está adoecendo. Será que nós estamos dispostos a largar esse medo e confiar em Deus? A largar o comodismo? A largar a reclamação? Ir ao trabalho, ir de encontro a Jesus? Ele levantou-se e foi até Jesus cego do olho. E a maioria de nós está cego da alma, cego de raiva, cego de violência, cego de temor. E aquele jovem foi até Jesus e Jesus lhe perguntou: o que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Nessa hora vamos pedir a Jesus que nós possamos ver a beleza da lei do amor, a pedagogia da bem-aventurança, esse processo de crescimento espiritual. Que eu veja, Senhor, como a vida é bela. Que eu veja, Senhor, como amor cobre a multidão dos nossos pecados. Como eu vejo, Senhor, a Tua presença augusta a retirar-nos das margens do comodismo, da criminalidade do passado, dos erros de antanhos. E ele disse: que eu veja, Senhor. E Jesus lhe respondeu: a tua fé te curou, meu filho. Fé é fidelidade. Que eu aprenda a ser fiel a Deus nessas horas difíceis, nessas horas que as escassez socioeconômicas surgem na minha residência, nessas horas em que eu vejo
alguém querido adoecer-se, um filho se perder nas drogas, um marido no alcoolismo, um filho ouvir uma querida companheira que estava muito triste porque um ente querido está preso. E ela com medo do contágio. É necessário ter fé, fidelidade a Jesus. E nós espíritas, a Kardec. Que eu veja, Senhor. E aquele homem seguiu Jesus, transformando mais tarde num excelente cristão, dando sua vida ao testemunho numa fogueira que queimara os cristãos. Acreditar, aprender a ser leal. Lembrei-me novamente da veneranda Joana de Ângeles, quando Joana de Cusa, no ano de 68 da era cristã, quando milhares de cristãos foram queimados vivos. E ali estava aquela veneranda senhora com seu filho de 14 para 16 anos, atada ao poste do testemunho, o filho seminu, e o soldado aplicava-lhe a chibata que cortava, que rasgava-lhe a carne, e ele bradava: minha mãe, abjura Jesus, nega Jesus por amor a mim, minha mãe, nega esse Cristo. E quanto mais o jovem gritava, mais o soldado o castigava. Ele pedia: mãe, por amor a mim, abjura Jesus, nega Jesus. E era tomada de uma fé inabalável, de uma coragem. Então ela disse: cala-te, meu filho. É honroso para nós o testemunho à causa do Cristo. Cala-te, porque Jesus é justo e morreu para nos ensinar o valor do amor, a fidelidade a Jesus. E aquele jovem soldado, após esbofetada na face, pergunta-lhe com sarcasmo: esse Jesus só te ensina a morrer? E ela olhou como olhasse para o filho querido, olhou como olhasse para a pessoa mais querida da sua existência, da sua família espiritual ou família fisiológica, e disse: não só morrer, mas também a te amar. Aprender a ser o amor não amado. Porque quem ama não aguarda recompensas. Quem ama não aguarda reconhecimento. Quem ama não espera do outro a compreensão. O amor por si só é o maior tesouro da vida. Como narra a tradição, quando o Senhor da vida chamou Abraão para sacrificar o seu filho em honra ao testemunho, o filho único, e ele levou o filho para as montanhas, preparou-lhe uma cama, e aquela criança não sabia. E ela perguntou: pai, o que nós estamos fazendo? Quando ele arranca de um punhal. Na tradição, ele ouve a voz do Senhor: Abraão, Abraão, tu és fiel. Porque Jesus jamais pediria a morte de um dos seus filhos.
Jesus jamais pediria a um pai que sacrificasse teu filho. Deus jamais permitiria. Então, essa pandemia que assola a terra, mais uma pandemia, não é Deus nos castigando, é Deus libertando aqueles que erraram no passado, aqueles que estão se libertando. Certo dia, retornava-me do trabalho e eu entrei num transe profundo. A minha visão psíquica se abriu logo no início dessa pandemia, porque eu orava a Deus para aqueles que estavam experimentando e pedia a Deus que me desse maturidade, que me desse força, se eu tiver que me experimentar esse testemunho, que eu não blasfemasse. E à medida que eu orava, a clarividência rompeu-se, e eu vi como se eu visse, de cima de uma montanha, a multidão de espíritos desencarnados pelo coronavírus, de várias partes aqui da Terra. E eles gritavam, livre, 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 estamos livres de uma consciência de culpa, muitos. Outros carregados pelos entes queridos, uma pleide de espíritos luminares recorria àquela multidão, acolhia com amor, e de longe uma luz infinita iluminava a terra. Era Jesus. É Jesus iluminando a terra. Nesse momento de transe eu vi como a vida é bela. Como vale a pena testemunhar com hombridade, com dignidade, com amor a causa de Jesus. E mais tarde, quando adormeci-me, fui levado ao mundo espiritual. E fui em algumas colônias, por misericórdia dos espíritos nobres, não pela minha capacidade intelectual, moral, não. O amor cobriu a multidão dos meus pecados, e eu vi uma reunião de espíritos de longe, como se eu estivesse olhando um telão, em 3D, recolhendo essas almas. Muitos apáticos, que não entendiam, outros a sorrir, como os cristãos, que incomodou Nero. Quando Nero desceu a arena, ele viu aquela multidão de cristãos, tombado e na face o sorriso, e ele fala, que faz esses homens? Porque ele sorria até na hora da morte. Porque à medida em que eles estavam ali, Jesus o acolhia. Lembrei-me de Maria, mãe de Jesus, após a sua desencarnação, quando ela pede a pleide de espíritos que a levasse a Roma, que naquele dia uma multidão de seguidores do seu filho seriam sacrificados. E ao chegar ali no Coliseu, nos calabouços fétidos, imundos, velhos, crianças, jovens, mulheres e homens, sofridos. E ela olhou e viu uma jovem que percebeu o teu comando psíquico, que era uma médium, e disse, canta, minha filha, cante em amor a meu filho Jesus, que nós vamos socorrê-los. E ela começou a cantar, e toda a arena começou a cantar, perturbando Nero. É a hora de decantar o poema do amor. É a hora de dizer, Ave Maria,
que sois cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é ti, Maria, que de teu fruto, do teu ventre nasceu o bendito Jesus. Ó Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, pecadores, que estamos nesse mundo de escassez, nessas horas dos testemunhos graves, quando experimentamos a dor, a visitar as nossas almas. Compadeça-te de nós, Maria. Roga a Deus que nos dê bom ânimo, que nos dê coragem, que nos dê fidelidade, que se tivermos de perecer por esse vírus, perecemos com fé, com amor, sem temer, sem revolta, sem ódio. Ó Maria, a Senhora é a mãe de todas as mães. Obrigado, Maria. Obrigado, meus irmãos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Fique em paz.